Barcelos é um péssimo jogador. E todo péssimo jogador é um perdedor por definição. Assista a vídeo até o final e tire suas conclusões. Pode até conquistar algumas vitórias, mas no final será derrotado por ter cometido o grande pecado de transformar o seu existir num eterno cassino. Meu pai era uma figura ímpar, diferenciada. Saiu do nada. Pobre, mas pobre, quando eu digo, é pobre. Aos 13 anos, na madrugada gelada do Rio Grande do Sul, montava no lombo de um cavalo com 2 sacos de pães e saía a distribuir pela cidade. Do cavalo para a carroça, da carroça para a Kombi. Da Kombi se tornou dono de mercado, padaria, açougue, representação de frigorífico. Meu pai quem for a Montenegro, no Rio Grande do Sul, e perguntar pelo seu pintado, certamente encontrará alguém que o conheceu. E esse alguém só terá elogios. Ele tinha sua opinião formada sobre tudo, mas sabia administrá-la. Sempre me dizia: filho, pessoas são diferentes, pensam diferentes. Não tente agradar a todo mundo, porque amigo de todo mundo é inimigo de si próprio. Mas também respeite cada um no seu quadrado. Não invada o quadrado dos outros e se imponha no seu espaço. Jamais ataque alguém, mas não deixe ninguém te judiar. Era gremista, mas gremista roxo. Era de direita assumido, mas nunca perdeu uma amizade ou perdeu tempo em discussões, em política e futebol. Meu pai foi um grande jogador de pôquer. Talvez um dos maiores que eu já tenha conhecido. E olha, que durante 30 anos andei pelo mundo por força de profissão e conheci muitos cassinos. Ele sempre me dava conselhos. O primeiro: não joga. Jogo é coisa do demo. Mas vou dizer o seguinte: ele jamais chegou para mim e disse, é um conselho. Ele falava que era um ensinamento. Porque se eu usasse a palavra conselho, se ele usasse a palavra conselho comigo, tinha certeza que a primeira pergunta que eu faria seria: ué, se está me aconselhando, por que joga? Ele sabia colocar as palavras, apesar de ter estudado apenas até o 2º ano primário. Mas se ele visse que o seu filho optaria por ser um jogador, ele já deixava claro. Lembrava sempre a arte do tirar leite. Quem já sentou num banquinho na madrugada para pegar na teta da vaca irá entender. Nunca tire o leite todo. Jamais seque a teta. Porque se eu fizer, terá uma grande quantidade de leite, mas só por aquele dia. Ele afirmava que o bom jogador joga com a razão, não com a empolgação ou a ganância de ganhar muito de uma vez só. Seu raciocínio era administrar o jogo. Ao sentar para jogar, pensar no que pode perder e não no que deseja ganhar. Jamais entrar no tudo ou nada. Porque aqueles que se empolgam e vão no tudo ou nada, só veem a fortuna que ganharão. Não pensam nos efeitos colaterais, caso a vitória não venha. Ele acreditava na sorte, mas dizia que a sorte deveria ser ajudada para ajudá-lo. E enquanto o jogador tiver dinheiro, uma reserva no bolso,
saber se movimentar com aquela reserva, ele estará dentro do jogo e na próxima rodada, mesmo que esteja perdendo, a coisa pode virar. Jamais entrar numa mão suicida que não possa pagar, mesmo que o jogo aparentemente seja bom. Você não sabe as cartas do adversário. Respeite-as, porque elas são o objetivo a ser vencido. Mas por que eu estou falando sobre o meu pai? Por que eu estou falando tudo isso? Além da saudade, do respeito e do agradecimento que eu tenho por ele ter me ensinado, só coisas que me deram uma base para encarar o mundo sozinho e não ser atropelado. É que eu quero agora falar sobre a situação que se encontra o Esporte Clube Internacional. Colorados, alguns certamente irão ler o título, já partirão para a pedrada, outros irão ignorar, outros virão com aquelas flautas burras. O Grêmio não tem mundial, o Grêmio não tem estádio, arerê. Tem os que irão dizer para eu parar de secar, secador, doente, vai cuidar do teu time. Irão pessoalizar por achar que eu estou criticando o Internacional por criticar, que eu estou torcendo que o Fluminense esmague o Colorado. Não. Esse vídeo é para mostrar como pensa um jogador diante do jogo, destacando o racional e não se deixando levar pela paixão. Barcelos, sem dúvida alguma, foi um dos piores presidentes que o Internacional já teve. Eu quero ver se tu repetir isso, se o Inter for campeão da Libertadores. Vou repetir, sim. Porque Barcelos é um mau jogador. Primeiro que ele não separa administrar de jogar. Não se administra um clube abusando da sua capacidade financeira, indo além do que a instituição pode suportar. E também não se joga apostando todas as fichas numa única rodada. E é exatamente o que Barcelos faz. Torcedor colorado não se segura na euforia, ingenuidade, comemora por antecipação uma volta olímpica que ainda está introduzida no fiofó do entrepernas traseiro do galináceo. Barcelos é um kamikaze. Pode até não ser desta vez que ele vá se arrebentar, mas é uma questão de tempo. Claro que não preciso repetir, já é de conhecimento público, o Internacional está endividado, uma dívida astronômica. Barcelos, quando assumiu, herdou um problema a ser resolvido. No início até parecia que iria sanear as dívidas, mas já caiu na vala comum. Começou a gastar, sempre obcecado por um título, por uma volta olímpica, por fazer história, pela grande rodada, que tinha as melhores cartas e arrebentaria com os adversários. Até agora falhou. E a dívida só fez aumentar. Principalmente nesse final de 2023, a folha colorada é absurdamente alta se compararmos com o faturamento do clube. As dívidas estão explodindo, processos, ele está perdendo todos. Ele só tem uma coisa na cabeça: ganhar a Libertadores, que vai entrar um caminhão de dinheiro, patrocínio, jogadores serão valorizados, torcedores ficarão eufóricos, abraçarão o clube, novos sócios chegarão. Só dinheiro. E com esse dinheiro, ele vai sanear as dívidas. Matematicamente, ele está certo? Tá. Se o título vier, com certeza. Mas aí está o C. E igual no pôquer, o jogador que aposta o que não tem acaba entrando numa rodada decisiva
calça de veludo ou bunda de fora. Comprar um charuto cubano, um uísque escocês, botar uma fatiota, como diriam os antigos, e desfilar em carro aberto ou ir para a sarjeta. Os mais eufóricos colorados, mesmo sabendo disso, dizem, não, ele está certo. Não pensam nos efeitos colaterais. E tem os mais ingênuos que não enxergam o que está acontecendo. Porque todo jogador que segue essa trilha, uma hora chega no final da linha, que é aquela mão decisiva. Então ele se acha assim, já começa a contar como vai gastar o dinheiro, pois está com Ford Reis. Difícil, mas muito difícil, ter alguém com Ford Reis. Difícil, improvável, mas não impossível. Então assim está o Inter no jogo contra o Fluminense. Com um jogo, com as cartas maravilhosas. A torcida já pensando em ir para Abu Dhabi, para o raio que os partas decidiram o Mundial. Só que não estão vendo que do outro lado tem um adversário que sabe jogar e que ainda não mostrou as suas cartas. Então, entramos numa semana decisiva. Internacional, Atlético Mineiro em casa, Fluminense em casa, Grenal fora. Jogo contra o Atlético, time reserva. Já é um jogo, uma jogada, uma aposta. O Fluminense também entrou com o time reserva. Só que o Fluminense tem gordura, está lá em cima da tabela, não corre o risco de cair. Não está na berlinda. O Internacional está com 29 pontos. Está com 14º lugar. E os times que vêm atrás ainda não jogaram. Então vem aquela história. Ele está desprezando, menosprezando o brasileiro. A bola pune. Ele tem time para estar lá em cima da tabela, mas deixou o Brasileirão de lado. A bola pune. E dependendo da combinação de resultados, se perdesse para o Atlético, o Colorado poderia chegar no Grenal a 1 ponto do Z4. Perdeu. Perdeu de 2-0. Ah, jogou muito, correu muito? Perdeu. Perdeu de 2-0. Agora vem o Fluminense. Se ganhar é a empolgação. No Grenal, casa cheia para enfrentar o adversário. Aí é um rolo compressor para cima de tudo e todos. Mas e se perder? E se perder? Não terá mais Libertadores? Chegará no clássico destruído, com reações da torcida sendo imprevisíveis devido ao choque de realidade, porque eles estão num pedestal altíssimo e quanto mais alto, maior o tombo. Talvez com o Beira-Rio vazio para enfrentar o rival, ou cheio de torcedores que estão lá para massacrar o time que os iludiu e os decepcionou. Então, em resumo, é isso. Barcelos apostou alto demais. Segundo meu pai, cometeu o maior dos erros dos jogadores. Ou tudo ou nada. Ele tinha 3 jogos, 3 resultados ruins que podem implodir o Internacional. O primeiro já foi. E agora? E agora fica a lição. Agora, outros administradores que peguem Barcelos como exemplo. Independente se ganhar ou não do Fluminense e seguir na Libertadores. Ninguém é eleito para cuidar de um clube e o coloca na beira do abismo em dia de ventania. Ele pode até voar e vencer o perigo. Mas, se a gravidade do erro cometido de ser presente, aí chama o vidraceiro.